Boa tarde, meu nome é Natália Paulino e eu realizei o trabalho com o tema utilização do fungo Trichodermas perelloides, da bactéria Bacillus subtilis e do fungicida sistêmico Thiabendazole no controle de coletótrico gloesporioides em frutos de mamão na pós-colheita. O mamão, Carica papaya, é da família da Caricaceae e é a espécie mais cultivada em todo o mundo. O Brasil, ele foi o terceiro maior produtor de mamão do mundo em 2019, com uma área em produção de aproximadamente 27 mil hectares e produção média anual próxima a 1,2 milhões de toneladas. O clima quente e tropical é favorável para a produção de frutas no Nordeste, e as regiões Nordeste e Sudeste lideram a produção do mamão. E elas juntas são responsáveis por mais ou menos 95,2% da produção nacional. Entre os principais estados produtores, nós temos o Ceará, que apresentou o maior crescimento, com 18,7%, seguida da Bahia, com crescimento de 15,7%, e o Espírito Santo com crescimento de 13,6%. As regiões Norte e Triângulo, elas são as principais produtoras de Minas Gerais, e elas respondem juntos por 84% do volume estatal produzido. 4 das principais municípios produtores, eles estão localizados no Norte e é a maior região produtora. O mamão, ele é um fruto muito perecível e suscetível a doenças que acontecem na pré e pós-colheita. E a antracnose, ela é uma doença que limita a vida útil após a colheita. Os sintomas muitas vezes não acontecem quando os frutos são colhidos, dificultando ainda mais identificar um fruto com a doença. E nas fases de embalagem, transporte e armazenamento, a maior parte dos frutos apresenta antracnose, tornando-os imprestáveis para comercialização, causando muitas perdas significativas. E atualmente a maioria das doenças pós-colheita, elas são tratadas utilizando fungicidas sistêmicos, Porém, esse tipo de tratamento, eles causam riscos à saúde humana, ao meio ambiente e causam grandes perdas de eficiência quando utilizados de forma indiscriminada, tornando as populações mais resistentes. O controle biológico, ele tem ganhado bastante mercado, E a doença não é só a interação entre o patógeno e o hospedeiro, mas o resultado da interação entre patógeno, hospedeiro e uma série de micro-organismos, não patogênicos, que também repousam no sítio de infecção. E dessa forma, o presente trabalho, ele teve como objetivo avaliar a interação entre a doença fúngica, que é a antracnose, tratadas em 2 cepas biológicas, que é o Bacillus subtilis e o Trichodermas perelloides, e um fungicida comercial com ingrediente ativo Thiabendazole, em suspensão concentrada. E os metabólitos voláteis produzidos por micro-organismos benéficos, com potencial de controle biológico, que no caso é aqui nesse trabalho Bacillus subtilis e o Trichodermas perelloides, eles têm os seus modos de ação muito estudados de forma crescente devido à sua aplicabilidade na agricultura, e a importância no controle de pragas, doenças em plantas. Então, o experimento ele foi conduzido no laboratório de produtos biológicos da empresa Rubio Bioparagro, que é a empresa que eu trabalho atualmente, a empresa fica situada aqui em Uberlândia, e foi realizado no período em maio de 2021, Os frutos eles foram obtidos de uma fazenda produtora aqui da região, que fica localizada no município de Prata, mais ou menos 60
60 quilômetros de Uberlândia. Os frutos eles foram selecionados respeitando a uniformidade de cor, né, o tamanho e sem injúria mecânica e fisiológica e sem nenhum sintoma da antracnose. A colheita ela foi realizada de forma manual, ocorreu no dia 20 de maio de 2021. E os frutos eles foram colhidos no estágio 1 de maturação fisiológica. Eles foram acondicionados em caixas plásticas vazadas, forrados com papel reciclado e transportados em um veículo com ar-condicionado até o laboratório da empresa Rubio Bioparado. Isso no mesmo dia que aconteceu a colheita. Os micro-organismos biológicos, eles foram obtidos, né, eles foram produzidos através de inóculos que já tinha no laboratório da Rubio Biopar, né? E eles foram produzidos utilizando 10 ml de cada inóculo e esses 10 ml eles foram colocados em um meio de cultura e colocados em aeração por 24 horas até obter o crescimento que a gente queria, o crescimento favorável, né? Para avaliar os diferentes tratamentos, a gente utilizou o DIC, que é o delineamento inteiramente casualizado, onde foram realizados 4 tratamentos, contendo 10 frutos com 5 repetições. Então, cada tratamento continha 50 frutos. Os frutos eles foram submetidos ao seguinte tratamento, né? Tratamento 1, que é testemunha, os frutos foram imersos em água. Tratamento 2, imersão em suspensão de bacilos subtilis. Tratamento 3, imersão em suspensão de tricodermas perelóides. E o tratamento 4, imersão no fungicida sistêmico. Voltando aqui um pouquinho, que eu esqueci de falar, a imersão dos frutos, né, em cada tratamento aconteceu por 5 minutos, utilizando 10 litros de água. E os frutos foram secos naturalmente e armazenados em caixas plásticas vazadas em condições de temperatura de 25 graus durante 12 dias. E as avaliações elas eram realizadas de 3 em 3 dias. As avaliações elas eram realizadas analisando todos os 50 frutos de cada tratamento, né? E para determinação da severidade da antracnose, a gente utilizou essa escala diagramática aí da fonte de Coimbra, né? Para a gente ter um norte de como a gente ia fazer essa determinação da severidade. Como eu disse, né, a avaliação ocorreu aos 0, 3, 6, 9 e 12 dias após a colheita dos frutos, né? E os frutos também eles foram avaliados quanto ao estágio de amadurecimento de escala de cor. E a gente utilizou a escala da fonte de Santa Maria para a gente fazer essa avaliação do amadurecimento. Essa escalinha ela é mais ou menos o seguinte: a gente tem de 1 a 6, né? Então, na verdade, de 0 a 6, né? O G aí, no caso, é 100% verde, 1 verde com uma faixa amarela, 2 verde com até 2 verde com até 15% de amarelo, 3 verde com até 25% de amarelo, 4 até 50% de amarelo, 5 até 75% de amarelo, 6 mais que 75% de amarelo. Como vocês podem observar aí nesse gráfico, né, não houve diferença estatística entre os tratamentos quanto à severidade da antracnose. Ou seja, aos 6 dias após a colheita dos frutos, como eu estava dizendo, né? Então, entre os tratamentos, né, quanto à severidade da antracnose até a terceira avaliação,
ou seja, aos 6 dias após a colheita dos frutos, né? Tanto aos 9 quanto aos 12 dias após a imersão em suspensões à base de micro-organismos ou fungicida, os frutos apresentaram maior severidade da doença em relação aos dias 0, 3 e 6 após a colheita. Porém, aqueles com agentes biológicos, eles não diferiram estatisticamente da testemunha. Em relação ao tratamento com fungicida sistêmico, SC, apesar de não diferir estatisticamente da testemunha nas avaliações aos 9 e 12 dias após a colheita, após 9 dias de armazenamento, os frutos eles mantiveram o mesmo nível de severidade dos dias 0, 3 e 6 após a colheita. E esse resultado ele não foi o mesmo para os demais tratamentos que resultaram em frutos com maior nível de severidade da antracnose a partir do 9º dia de armazenamento. O isolado de Bacillus subtilis ele foi utilizado no estudo, né, e apresentou um alto potencial antagônico contra o fungo de coletótricos no pré-teste de confrontação em placa que a gente realizou. Porém, no teste nos frutos, o tratamento ele não permitiu que as lesões causadas pelo patógeno evoluíssem mais, resultando em maior severidade da doença. O tricoderma ele é amplamente conhecido, dentre outras, por suas características de hiperparasitia, que é a capacidade, né, que o fungo tem de parasitar e predar outros fungos, inclusive vários fitopatógenos de importância econômica, sendo seu uso amplamente difundido na agricultura. E o Trichoderma spireloides, ele foi testado e pré-selecionado nesse trabalho, né, devido ao seu potencial antagônico promissor, por vários mecanismos de ação, como hiperparasitismo e antibiose, demonstrados nos testes de confrontação em placa. Porém, não foi possível comprovar sua ação quanto à finalidade proposta pelo estudo. Já aqui nesse gráfico, né, a gente observou que os frutos, independente dos tratamentos, né, eles apresentaram maturação uniforme ao longo dos dias de avaliação. Apenas aos 9 dias de colheita que os frutos tratados com tricoderma apresentaram maior estado de maturação médio que os demais frutos. E os frutos da testemunha, aos 12 dias de armazenamento, apresentaram maior estado de maturação médio que os demais tratamentos, apresentando-se com mais 75%, né, da coloração da casca amarela. E apesar dessas diferenças, pode-se inferir que a maturação na pós-colheita não teve relação com os resultados da severidade da antracnose. Então a gente conclui, né? Eu concluí que o uso dos 2 agentes biológicos estudados no tratamento de frutos de mamão do grupo Formosa em pós-colheita não foi promissor, resultando em severidade maior da doença antracnose. E os experimentos relacionados à aplicabilidade, como concentração, formulação e época de aplicação desses produtos em campo, eles precisam ser estudados mais profundamente. E o controle com fungicida sistêmico ele mostrou eficiente quando ao retardo da evolução das lesões causadas por coletrótrico closporioides, fungo causador da antracnose, né, podendo prolongar o tempo de prateleira dos frutos até 6 dias após a colheita. Essas foram as referências. E eu agradeço a minha orientadora, né, a professora doutora Vanessa Cristina Caron, a equipe do Laboratório de Biodefensivos da empresa Rubi Bioparágro, ao Simpós, né, pela oportunidade de estar divulgando e socializando os resultados da minha pesquisa, e agradeço ao IFTM pela confiança e aprovação no curso de controle de qualidade em processos alimentícios. Obrigada!